Nós queremos continuar a nossa série de mensagens com o tema Ainda Não é o Fim. E nós então, com esse tema, temos o propósito de repensar aquilo que o nosso coração talvez pode estar acontecendo com ele nesse momento de quarentena. Nós estamos sendo afligidos, atacados de muitas maneiras, de modo especial pelo Covid e pela política. E essas coisas, tudo que envolve essas duas realidades estão mexendo com o nosso coração. E quanto mais coisas a gente ouve falar, quanto mais a gente acompanha a TV, mais angustiado parece que a gente fica, mais preocupado, mais a esperança parece que se vai. E foi a primeira coisa que a gente conversou na semana passada. Nós vimos que na semana passada conversamos a respeito do fato que nós percebemos que conforme a gente ouve as notícias e as pessoas dizem o pior está por vir, parece que a gente vai perdendo a esperança então de que as coisas possam melhorar. E nós aprendemos então no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, que Jesus, ele entra no meio dos discípulos, quando eles estão de portas trancadas semelhante a gente, mostra suas mãos e diz, paz seja com você, e com isso ele diz, a esperança ainda está viva, porque eu sou aquele que tem a solução para tudo no mundo. Quando nós lembramos que Jesus está vivo, como nós cantamos no início do culto, nós podemos ter a certeza de que há um futuro para a gente. E a esperança volta a viver. Hoje nós queremos então olhar uma segunda coisa que pode estar sendo afetada dentro de nós, que é a alegria. Porque é claro, diante de tudo isso que nós estamos passando, um outro fato que pode e que vai talvez afetar muitos de nós, talvez de grande maneira, ou às vezes pouca, ou quase nada, ou nenhuma, mas vai afetar a todos nós, é a questão financeira. Desde essa situação do coronavírus, quando ela começou, nós começamos a ver pessoas, logo o governo federal alertou, vai ter problema, as finanças do país não vão aguentar, as pessoas não vão sobreviver. E aí começou o nosso coração a se preocupar com o dia de amanhã, com o dinheiro. E a gente começou a se entristecer. Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa. De novo, sabe por quê? Realmente, o que realmente está nos fazendo ficar triste? Não é só a incerteza do futuro. É um fato que eu citei aqui e que talvez a gente não perceba que tudo aquilo que nos dá alegria na nossa vida pode, de alguma forma, revelar quais são os nossos deuses. Tudo aquilo que nos dá alegria, de alguma forma, na nossa vida, pode estar revelando no dia de hoje quais são os meus deuses e os teus deuses na tua vida. Talvez você ache estranho falar isso, porque, como assim? Eu sou cristão, eu só tenho um Deus, só adoro um Deus. E aí eu lembro que quando eu era criança, e talvez você também deva ter passado por isso, que os meus pais, sempre que eu dizia, eu adoro tal coisa, eu adoro ir no jogo do Figueirense, eu adoro jogar futebol, eu adoro ver tal filme, eu adoro. Aí logo vinha meus pais ou algum adulto dizer, não pode falar isso, adorar somente a Deus. E aí a gente cortou essa palavra do nosso linguajar, porque a gente não diz mais eu adoro, porque eu só adoro a Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa, ou te deixar alerta sobre uma coisa. A gente talvez, muitas vezes, deixa de usar a palavra eu adoro. Mas na verdade, o que realmente mostra o que nós fazemos, o que nós acreditamos, é o que nós fazemos. E se você for perceber a realidade da nossa cultura, as atitudes que nós estamos tendo em meio à quarentena, elas estão revelando qual tem sido o problema do nosso coração. O que tem sido, ou qual tem sido o Deus que tem tirado a alegria do nosso coração porque a gente está perdendo Ele. Uma pesquisa, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu fui atrás de dar uma olhada a respeito dos dados sobre os gastos, as finanças, como o nosso povo no mundo inteiro e também no Brasil está gastando o seu dinheiro. E achei duas entrevistas nos sites da Rede Globo, por sinal, que mostram que o consumismo, os gastos em meio à quarentena cresceram. A gente quando eu fui pesquisar sobre isso, a primeira coisa que eu pensei as pessoas devem estar gastando menos. Mas eu me perguntei, será que elas estão gastando mais? E aí uma entrevista diz assim, dados da Nielsen, que é uma empresa americana, mostram que o total de vendas aumentou em 8,5 bilhões nas 2 semanas que terminam em 21 de março, em comparação com os 15 dias anteriores. Isso é uma entrevista
do portal Valor no site da Rede Globo. Se você pesquisar, você vai achar. E sabe por que aumentou o consumismo? Porque o Deus que mais traz bem-estar para as pessoas é o consumismo. Veja bem, olha onde é que foi, que tipo de gastos aumentaram em meio à quarentena. Outra pesquisa da revista, também da Rede Globo, no site, na área de economia, diz assim: a alta também foi incendida por gigantes do comércio digital. No Mercado Livre, por exemplo, a busca por produtos de higiene pessoal e alimentos e bebidas, farmácia e limpeza teve alta de 64%. Bom, isso aí talvez é de se esperar. Entre os dias 17 e 31 de março, só alimentos e bebidas cresceram 40%. Na categoria saúde e equipamentos médicos, a alta foi de 89%. E aí agora tem a coisa que eu quero chamar a atenção. Enquanto a de artigos para casas e móveis subiu 93%. Ou seja, talvez o que mais cresceu no consumismo foi a questão do consumo para coisas da casa. E aí a gente pensa, é óbvio, a gente está em casa. Mas por que em meio à quarentena a gente resolveu gastar com coisas da casa? Sabe por quê? A leitura que eu fiz dessas estatísticas, dessa pesquisa, o Deus que traz bem-estar para a gente, e isso envolve o dinheiro, é o consumismo. Sem dinheiro não há consumismo, geralmente. E nós, como estávamos em casa, e a gente começou a ficar triste, preocupado, o que a gente vai fazer? Eu preciso trazer alegria para dentro de mim. E aí, uma coisa é lamentável. A gente, como cristãos, muitos de nós pensávamos que a quarentena iria trazer, e iria fazer com que o povo brasileiro buscasse mais a Deus. Mas a pesquisa mostra bem o contrário. Que as pessoas, ao invés de buscarem em Deus satisfação pessoal, alegria, consolo, elas buscaram de novo. Não podiam sair para a rua, mas elas foram na internet se alegrar comprando coisas. E a gente começou a comprar coisas para a nossa casa, talvez uma televisão melhor, talvez um sofá melhor e tantas outras coisas para nos alegrar o nosso coração. Queridos, as nossas atitudes estão revelando que o nosso dinheiro tem se tornado aquilo que nos traz alegria, e tudo aquilo que nos dá alegria verdadeira se torna o nosso Deus. E aí a gente talvez pergunta, ou você me pergunta, será que isso é um problema, querido? Será que é complicado, pastor? Será que eu não posso me alegrar em Deus? E também no dinheiro? Também no consumo um pouco? E aí eu preciso ler para você o que Jesus diz em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Sabe o que esse texto que Jesus, essa fala de Jesus nos revela? Revela que Jesus quer nos ensinar que o dinheiro, ele traz uma falsa sensação de segurança. A palavra Mamon, quando Jesus fala que vocês não podem servir a Deus e a Mamon, Mamon significa, no hebraico, né, o que se armazena, aquilo que se confia. Não é um demônio, como muitas pessoas por aí falam. Mamon não é um demônio. Mamon, na palavra hebraica, significa o que se armazena, aquilo que você guarda, aquilo que você confia. Com isso, o que Jesus está nos dizendo? Que o dinheiro é aquilo que nós confiamos. Ele diz, você não pode servir a dois senhores. Você está dizendo, tem problema, pastor? Tem problema, Jesus está dizendo, porque você não pode escolher duas coisas. Você não pode confiar em mim e ao mesmo tempo confiar naquilo que você armazena, naquilo que você guarda. Você não pode confiar na sua poupança, você não pode confiar no dinheiro que você tem no seu bolso, você não pode confiar no seu cartão de crédito, você não pode confiar no seu salário, Jesus está dizendo para nós hoje. Por que Jesus diz isso? Porque o dinheiro não tem poder e nem controle sobre o amanhã. O dinheiro não garante que no dia de amanhã você vai sobreviver ao coronavírus. A sua poupança cheia de dinheiro talvez, ou com dinheiro suficiente para você dizer, eu não preciso me preocupar pelos próximos 2 meses, 3 meses, 1 ano pela frente, se de repente eu não precisar trabalhar, essa poupança não garante que você vai se dar bem, que você vai ter um futuro tranquilo. Nós tentamos confiar no dinheiro, mas a gente vê que ele traz uma falsa sensação. Porque quando ele falta, a alegria de nós é roubada. E aí, enquanto nós temos,
A gente acha que isso vai nos guardar e vai nos porque isso nos guarda, a gente acha que isso vai nos trazer alegria. Querido, a verdade que Jesus diz, o dinheiro traz uma falsa segurança. Por isso que Jesus questiona e ele diz, você não pode servir a dois senhores. A pergunta é, em quem nós vamos continuar buscando a alegria de nossas vidas? Em primeiro lugar. Em quem nós vamos continuar buscando a alegria de nossas vidas em meio à quarentena? E a segunda coisa, então, que a gente precisa entender a respeito do dinheiro, é que não está nas opções de Jesus, então, confiar nele, no dinheiro. Então, o que o dinheiro pode fazer por nós? Isso é uma coisa importante a gente entender. Se o dinheiro não traz segurança, o que ele pode fazer nas nossas vidas? E aqui eu quero, então, convidar a gente a ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir e acompanhar junto. Enquanto isso eu tomo rapidinho uma água. 1 Timóteo 6, 1 a 11. Vamos ver o que o dinheiro pode fazer por nós, ou com nós. O apóstolo Paulo ele diz assim, 1 Timóteo, eu vou ler do versículo 3, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. Paulo diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atos constantes entre as pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Queridos, sabe o que o dinheiro pode fazer por nós e que o apóstolo Paulo diz aqui? O amor, o dinheiro, a única coisa que pode fazer por nós, ou melhor, o amor ao dinheiro, que Paulo diz aqui, é nos afastar de Deus. De duas formas. Primeiro, Paulo vai dizer aqui que o amor ao dinheiro pode nos afastar ao tentarmos buscar Deus para sermos abençoados por Deus. Muitas vezes nós buscamos a Deus no intuito de receber bênçãos. Veja o que Paulo diz aqui no 3, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Essa pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam, o que ele faz resulta em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que piedade é fonte de lucro. O que Paulo está dizendo aqui? Há pessoas que estão dentro da igreja e que elas falam besteiras, vivem falando besteira sobre Deus e etc. Falam coisas erradas a respeito de Deus, até ensinam coisas erradas a respeito de Deus, ele diz, porque no fundo elas não estão buscando a Deus e não estão conhecendo o verdadeiro Deus. Ele diz, essas pessoas, se alguém ensina falsas doutrinas, o resultado você vai perceber que essa pessoa, na vida dela, tudo que ela faz traz problema. Traz crise, traz brigas na comunidade cristã. E aí Paulo diz, sabe por que isso acontece? Porque no fundo, essas pessoas estão buscando a Deus por causa do dinheiro. Ah, mas aí a gente vai dizer, tem problema? Tem. Paulo diz que essas pessoas estão vindo até Deus e elas continuam tendo uma vida igual ou pior do que antes. Porque elas começam a se cegar. Quanto mais elas estão tentando negociar com Deus, buscando na igreja, tentando ser fiéis a Deus no dízimo, indo no templo e tudo mais, para poder buscar a Deus, na verdade, no fundo elas estão querendo dizer, Deus, eu quero a tua bênção.
E elas se cegam e elas acreditam na sua mentira de que elas estão buscando a Deus, mas no fundo elas estão amando ao dinheiro. E elas se auto-enganam que elas estão buscando a Deus. Com isso, cada vez elas vão se tornando mais, elas vão ficando mais distantes de Deus, achando que estão próximas de Deus. E elas começam a acreditar na mentira que elas falam para o coração delas mesmas, ao ponto de nem mais perceberem e talvez passarem a vida inteira dentro da igreja. E se alguém tenta alertar elas que isso está errado, elas vão dizer, essa pessoa está falando besteira. Eu vou mudar de igreja porque essa pessoa não está entendendo que eu estou buscando a Deus. E ela fica ofendida. Queridos, a segunda coisa que Paulo vai dizer aqui para Timóteo é, também se a gente focar a nossa fé em buscar as bênçãos de Deus e não o próprio de Deus, nós vamos nos afastar de Deus. O que isso quer dizer? Eu vou ler o versículo aqui e explicar. Paulo diz aqui 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Quem leva... e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que Paulo quer dizer com isso? Há pessoas que estão longe de Deus, em primeiro lugar ele disse, e vão buscar Deus pelo motivo errado e continuam distantes. Mas ele diz, há pessoas que estão próximas de Deus, amam a Deus e estão indo num caminho muito bom, mas de repente elas começam a se afastar de Deus, porque elas começam a se alegrar muito mais com as bênçãos de Deus do que com o próprio Deus. Elas começam a se alegrar que Deus está abençoando o trabalho delas e está dando muitas condições, e daqui a pouco elas começam a querer mais dinheiro, amam mais ao dinheiro, mais a sua casa, mais aquilo que o dinheiro propicia, de ter tempo, de viajar, de ter férias, do que o próprio Deus. E por isso que Paulo diz aqui justamente o que acontece. Ele fala, os que querem ficar ricos acabam caindo em tentações. O que é tentações? Paulo diz aqui, armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Meu querido, para conquistar muito dinheiro, a tendência nossa é que nós vamos ter que trabalhar muito mais. E quando a gente quer conquistar muito dinheiro, nós vamos ter que ter mais tempo para o dinheiro e nós vamos perder tempo de buscar a Deus. E aí a gente não vai ter tempo mais, provavelmente, para estar na igreja. Não vamos ter tempo para poder ver um culto online. Não vamos ter tempo para ir num grupo de oração, num grupo de estudo da palavra, num pequeno grupo de célula. E o problema é, depois de conquistar o dinheiro, nós vamos querer usar o dinheiro. E aí a coisa vai se intensificando. Nós vamos viajar muito e eu não vou ter tempo para ir no encontro de reuniões da igreja. Porque eu vou ter que ir a muitos lugares, eu vou ter que gastar o meu dinheiro. Para conquistar muito dinheiro, nós vamos perder tempo com Deus, mas também nós vamos perder tempo conosco mesmo, porque na medida que eu busco querer mais dinheiro, nós vamos ter que trabalhar muito e vamos dormir pouco. Eu vou ter que trabalhar muito e eu não vou mais ter tempo de folgar no final de semana, mas eu vou dizer lá no futuro, eu vou fazer isso, e eu vou perder talvez a minha saúde. Depois de conquistar dinheiro, a gente já não vai ter mais como cuidar da nossa saúde, porque agora a gente se trabalhou demais. A gente vai ter a falta de tempo para amar as pessoas. Quanto mais bens, dinheiro, a gente quer. Quanto maior amor ao dinheiro, menos tempo com as pessoas. Para conquistar muito dinheiro, nós vamos ter que trabalhar muito. E por isso nós vamos ter pouco tempo com as pessoas para usar o dinheiro. Depois que a gente conquista, talvez vai ser tarde. Porque a nossa esposa talvez já não vai nos amar mais. Porque talvez o nosso esposo já não vai nos amar mais. Talvez porque o nosso filho já vai estar grande demais e agora ele vai ter ido morar em outra cidade. E agora ele já não vai ter mais tempo para conversar contigo. Quando ele estava ao seu lado, você não queria dar atenção para ele. Por isso Paulo diz, o resultado da busca pelo dinheiro são muitos sofrimentos, versículo 10, e o desvio da fé. O resultado da busca pelo dinheiro é muito sofrimento e o desvio da fé. Ou seja, a conclusão que a palavra de Deus traz para nós hoje é que o amor ao dinheiro não traz felicidade. Queridos, bom, a gente conclui que a solução não é amar o dinheiro. Como a gente pode, então, ter alegria, mesmo sem ter dinheiro, talvez? Mesmo se tudo, como o Lutero diz no Castelo Forte, que a gente já cantou em alguns cultos atrás, que tudo se vá, Jesus conosco está. Mesmo que tudo, que a gente vai perder tudo, família, bens, como que a gente pode ter alegria? E Paulo ele diz aqui no versículo 11 o segredo. Ele fala para Timóteo assim, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça,
a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ele diz: Timóteo, se você quer ir bem na vida, fuja de todas essas coisas que eu falei que tem relação com o dinheiro, porque ela só vai te afastar. E fale isso para as pessoas. E siga, viva da seguinte maneira: busque 6 coisas: justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. E isso a gente poderia resumir em 2 coisas. Sabe por quê? Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, conforme outros contextos, com outras pessoas ele vai falando, a maioria das vezes ele resume esses 6 pontos em 3: fé, amor e esperança. E geralmente fé e esperança são juntas no mesmo ponto, ou seja, fé e esperança se juntam num ponto só, e amor é outro ponto. Ou seja, o que realmente importa na nossa vida para a gente ter alegria no dia de hoje? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer para Timóteo: fé. E ele diz aqui, a primeira coisa que importa é você buscar Deus. Mas fé para o apóstolo Paulo é algo muito mais profundo do que a gente geralmente associa. Para a gente, fé é orar e ler a Bíblia. Para Paulo, fé é buscar a Deus de modo piedoso. E piedade para a gente geralmente significa o quê? É uma pessoa que fica assim: ai Deus, não sei o que lá. Mas piedade para Deus, o que o apóstolo Paulo nos ensina, piedade tem a ver com alguém, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Para Paulo, fé tem a ver, buscar a Deus tem que se representar, se expressar na piedade. Se nós queremos aprender a ser verdadeiramente livres e felizes, nós temos que viver de forma piedosa. E piedade é viver com menos. Paulo diz: tendo o que comer e com o que se vestir, estejam contentes. Estejam contentes que mesmo que vocês não consigam mais ter aquele salário e que vocês tenham que vender e perder bens, Paulo nos ensina de que nós precisamos estar contentes com o que nós temos, o pão de cada dia, com aquilo que é necessário para sobreviver, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para acumular, nós fomos criados em primeiro lugar para viver diante de Deus, e isso deveria trazer satisfação para a gente. Buscar a Deus, nos relacionar com Ele, receber o amor dEle no nosso dia a dia, deveria transformar a nossa vida. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo é: fuja de tudo isso, viva com fé, foque na fé, com piedade e foque no amor. O reflexo do nosso relacionamento com Deus e da diminuição. Está dando umas travadas? Está ok? Pode ir? O reflexo do nosso relacionamento com Deus e da diminuição do nosso egoísmo vai se refletir em mansidão e amor com as pessoas. A preocupação de Paulo para que Timóteo não se apegue ao dinheiro é porque o amor ao dinheiro nos torna egoístas. Não é que o dinheiro é o problema, mas é que o amor ao dinheiro nos torna egoístas. Mais uma vez, queridos, o desapego material e apego a Deus faz com que a gente comece a se importar também com outros. As pessoas que Deus criou para a gente amar. Quando eu me desapego do amor ao dinheiro, eu posso agora começar a olhar para outra pessoa em seu sofrimento e me perguntar: o que eu posso fazer para ajudar ela a se sentir mais amada neste momento? Quando eu começo a abrir mão, a me desapegar do dinheiro, eu começo agora a conseguir, a olhar para o próximo e dizer o que eu posso fazer para ajudar ela a se sentir mais amada neste momento de dor, de sofrimento que a quarentena talvez está trazendo para ela. E queridos, existem muitas formas de a gente demonstrar amor. O amor bíblico é, acima de tudo, uma entrega sacrificial. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso quer dizer que amor é sacrifício. Deus olhou a nossa necessidade, que a gente tinha de ser liberto de um sofrimento, e Ele nos amou de todas as formas. Ele veio à terra através de Jesus, fez muitas coisas na terra e foi ao limite de se entregar por nós, numa cruz, se sacrificou. E esse também é o padrão que deve permear os nossos relacionamentos. Nós precisamos enxergar as necessidades das pessoas e ter atitudes de amor de todas as formas possíveis para
solucionar, para ajudar as pessoas a diminuir o seu sofrimento. E nós precisamos, justamente nesse momento de dor, fazer algo. Amar a Deus, é isso que importa, e amar o próximo. Quando a gente fizer essas coisas, a alegria de Deus vai permanecer no nosso coração. É um grande desafio, querido, porque nós precisamos aprender a desapegar do amor. Talvez a pergunta que você precisa para começar a viver de modo mais piedoso, com menos coisas, e para conseguir colocar até mesmo os seus bens, o seu tempo à disposição de outras pessoas nesse tempo de quarentena é: aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou adquirir, aquilo que eu tenho, é realmente necessário? Eu preciso guardar isso e não dispor para outras pessoas nas suas necessidades. Eu não posso abrir mão um pouco daquilo que eu tenho para abençoar pessoas. Ao fim desse culto, como eu falei no início do culto, nós vamos lançar um desafio, essa semana e semana que vem. Então, quando acabar esse culto, eu quero convidar você a abrir o nosso canal no Instagram, no YouTube, e lá vai ter um vídeo. Pode ser que ele já esteja acontecendo, já esteja transmitindo. Você pode esperar, é um vídeo curto, 3 minutinhos, e você assiste ele. E eu quero te desafiar a aceitar para essa semana, de modo prático, esse desafio, para nós demonstrarmos atitudes de amor. Eu quero agora...